Bom, estamos na página 25, capítulo 4. Samuel, pode ler. Uma lição de redação. Não, primeiro o título lá em cima. Ah, tá. Os melhores dias da sua vida. Uma lição de redação. Flávia Entrate. Não, as crianças... Oi, você está pulando... As crianças romanas normalmente começavam a ir para a escola aos 7 anos. Crianças de famílias ricas frequentemente eram ensinadas em casa. Corintos está ensinando Flávia e Július. Flávia Entrate. Július Intrate. Július. Não é Július, é Július. Július Intrate. Sempre lembrando que a letra J não faz parte do alfabeto latino, né? É I, Július. Ah, tá. Július Intrate. Flávia et Julius sedet. Corinthus docet. Julius scribit. Flávia non scribit. Corinthus non laetus est. A E se pronuncia E, non letus est. Corinthus non letus est. Corinthus iratus est. Flávio, cor non scribit. Uma pergunta. Cur non scribis? Fatigata sum. Flávia entra. Julius entra. Flávia e Julius se sentam. Corinthus está ensinando. Julius escreve. Flávia não escreve. Corinthus não está feliz. Corinthus está irado. Sim. Ou está bravo. Flávia, por que você não escreveu? É presente. Estou exausta. É presente. Por que você não escreve? Por que não escreve? Estou fatigada. Estou exausta. Estou cansada ou exausta. Sim. Ok, tudo claro até aqui? Ok. Palavras para ajudar. Docet ensina. Docet ensina. CE e CI se pronunciam CC, né? Então é Cecília, para se lembrar. Tá. Letus feliz. Iratus bravo. Por quê? Fatigada, exausta. Descubra a gramática. Lembre-se, palavras que indicam ações são chamadas de verbos. Palavras que dão nome às coisas são chamadas de substantivos. Palavras que descrevem os substantivos são chamadas de adjetivos. É tudo claro até aqui? Se lembra? Bom, sempre lembrando que o adjetivo deve sempre concordar em gênero, número e caso com o substantivo a qual se refere. Exato. Número 1. Encontre os verbos nos quadrinhos.
Entrar. No, pode continuar. Você tá. consegue? Você consegue lembrar o que significam? Entrar, Preste senta. atenção. Tá. No, pode continuare a lettura do número 1. Tá. Tá. Preste atenção no final dos verbos para ver se a pessoa que está realizando a ação é você, ele, ela ou eles e elas. Ok. Você se lembra quando falamos como termina o verbo para indicar qual é a pessoa que realiza a ação? Quando o verbo termina com te, indica terceira pessoa singular, ele ou ela. Quando termina com nt, é terceira pessoa plural, eles ou elas. Agora, vamos ver quais são os verbos nos quadrinhos, que pessoa é e o que significa. Tá. Entrar. Tá em terceira pessoa. Isso significa entrar. Terceira pessoa deve especificar, singular ou plural? Singular. Singular. E significa? Entrar. Entra. Sedet. Uhum. Terceira pessoa singular e Qual é o sujeito? Flávia e Júlio sentam. Então não combina. Você falou que terceira pessoa singular, você tem dois sujeitos. Então plural. Ah, tá. Termina com nt, né? Não termina com t. Tá. Ok. Coríntios Docet. Docet. Eu continuo insistindo até que entra na cabeça, né? Docet. Terceira pessoa singular e está ensinando. Sim, ensina ou está ensinando. Sim. Script. Sim. Terceira pessoa singular escrever. Significa? Escrever. Não, escrever é infinitivo. Escrevendo. Como? Escrevendo. Está escrevendo, né? Ou escreve. Sim? Scribes. Aonde está olhando? Qual quadrinho? No 6. Que 5? Não No tem cinco verbo? O 5 eu não encontrei. Prova a ler e traduzir. Coríntios não está feliz. Qual é o verbo? Está. Ou seja, em latim, qual é? Est, né? Est. É singular ou plural? Singular. É singular. O sujeito é um só, é Coríntios. Olha que o verbo ser é o mais importante da língua latina, né? Você traduz como ser ou estar. Eu não sei se é terceira pessoa, acho que é. Qual? O est. A terceira pessoa sim, termina com T.
Tá bom. Então é terceira pessoa singular Mhm. e o significado está. Sì, è o sta. É. Escribes. Scribis, sì. Terceira pessoa? Termina con te? Não. Termina con nt? Uh-uh. Então non è tercera pessoa. Aqui neste caso é segunda pessoa singular. Então, segunda pessoa singular, porque você não está escrevendo? Esatto, perché você non escreve. Tu. Né? Uhum. Agora é a dois, né? No, ma ha fatto un verbo. Ah. Sum. Sum, che è Primeira pessoa? esatto do verbo ser, né? O verbo mais importante da língua latina. Si lembra o presente intero? Si lembra o presente intero do verbo sum? Uhum. Pode. É primeira pessoa singular. No, non precisa, só conjugar. Ah, tá. Sum, Sum. Em português? no, in latin. È Ah. aula di latin. Nossa, latim eu não sei. Ahora, vamos lembrar. Mas vamos repetir depois nas próximas aulas também para que fique marcado bem na cabeça, né? Sum, Sum. es, Es. est, Est. sumus, Sumus. estis, Estes. sunt. Sum. Ok? Uhum. Como você pode ver, na terceira pessoa plural termina com nt também, como os outros verbos. Mas o verbo ser tem a característica de ser extremamente irregular. Né? Não tem uma conjugação a qual ele pertence. Aí ele tem dois radical. Eu sou e também tem o ele é. Uhum. Muito É um verbo fora de padrão. Uhum. Ok. Agora pode ler o ponto 2. Corinthos está bravo, iratos. Flávio está exausto, fatigado. Essas palavras são adjetivos que nos dizem mais sobre substantivos que descrevem. Lembre-se de que, em latim, adjetivos precisam concordar com substantivos a que se ligam. Flávia, fatigada. Corinthos, iratos. Aqui estão figuras de alguns membros da família, com breves sentenças, escrevendo cada um. Descrevendo cada um. Descrevendo cada um, os adjetivos estão Faltando. Escolha um que sirva para cada sentença. Os adjetivos que você pode escolher devem ter o final correto, além de fazer sentido. O primeiro já está feito para ajudar você. Flávia não está fazendo sua lição e, por isso, Corinthos está iratos. A resposta é iratos. Corinthos está iratus, irata ou cálidos? A resposta é iratus. Corinthos não pode estar irata, pois ele é homem. Cândidos vê Pandora e por isso está Iratus, letus ou letta? leatus.
Letus. A-E si pronuncia E, né? Letus. Tá. Letos. C. Rufus quer ir dormir, porque está Letta, fessus ou iratus? fessos. Fessus, cansado. Todos gostam das refeições que Cândidos prepara, porque ele é um Fessus, optimus ou irata cozinheiro? Optimus. Optimus, esatto. Lepidina está feliz por ter comprado Pandora, porque ela é uma Fatigatus, optima ou irata cabeleireira? ótima cabeleireira. Perfetto. Tutto claro até aqui? Sim. Perfetto. Agora, como você é curioso, vai ler as notícias de Roma. Tá. Notícias de Roma. Corintos tenta tornar as lições mais interessantes para Flávia e Július ensinando-lhes um pouco de poesia latina. Eles estão estudando um longo poema do poeta Virgílio, que conta a história das origens de Roma. Antes de tudo, eles leem versos do poema em voz alta. E em seguida, Corintos pede que copiem alguns versos para escrever. Flávia e Július riscam tabuinhas cobertas com cera, usando uma vareta especial chamada de stylus. Stilus. O stylus é afiado na ponta, usada para escrever, mas achatado na outra, para que os alunos possam apagar os erros. Algumas vezes, eles usam uma caneta que mergulham em tinta. A foto acima mostra a escrita de Julius. Corintos não está muito satisfeito. Se você examinar com cuidado, verá que a palavra seg, que é a abreviação de segniter, significa faltou capricho. Segniter. Repita. Segniter. Ok. Você vê lá o seg? Consegue? Tô procurando. É lá em cima, né? Achei. Ok. Tá. É óbvio que Flávia ainda está exausta. Na fotografia à esquerda, você pode ver que ela borrou o seu trabalho e que ficou rabiscando. Ela desenhou um cavalo e uma carroça. Praticamente não estava com vontade de estudar. Estou procurando um cavalo aqui, que eu fiquei curioso. Vixe, não achou o cavalo. Era rabiscado, é feito de uma O maneira cavalo não está muito aparente. exato. Um escritor romano podia praticar com um stylus e uma tabuinha de cera primeiro, para fazer um rascunho. Depois, ele copiava seu trabalho caprichosamente com uma caneta. Na Bretanha, as pessoas também escreviam sobre pedaços muito finos de madeira. Aqui estão algumas tabuinhas de escrever e canetas romanas. Sim. Ou seja, significa que no começo, como eles não tinham, obviamente, nem papel nem pergamina, que chegou depois, escreviam sobre tabuletas de madeira cobertas de cera de abelha para escrever. E usavam este stylus, que era com a ponta em ferro, para poder marcar as palavras. E quero acrescentar que na época eles escreviam tudo minúsculo, somente os nomes de pessoas tinham a inicial maiúscula e cada palavra era ligada com a outra.
É por isso que deu um enorme trabalho para depois os estudiosos para separar as várias palavras e para dar um sentido às frases. Né? Existia somente o ponto, de vez em quando, o ponto final, mas era muito difícil interpretar. Tudo claro? Sim. Bom, podemos continuar. É tudo seu. Rufus, não toque! Rufus, como sempre. O que não deve. Rufus é ainda muito novo para ter aula, portanto está brincando fora da sala. Aqui está um tabuleiro de jogo com as peças. Parece muito xadrez e dama. Né? Também jogo de aposta por causa dos dados, as moedinhas ali. Achei interessante. Rufus está jogando, perto da sala de estudos. Vibriça está próximo. Se aproxima. Se aproxima. Não é mais vibraça, não. É vibriça. Rufi, noli tangere. Noli tangere. Noli tangere. Ih, não deu muito bem pro Que gato. significa? Não mexe, não pegue. No. Está escrito lá em cima. Rufus. Rufi. Ah, não toque. Rufus, não toque. Coitado da gatinha. Machucou mesmo a gatinha. A gatinha não gostou muito, foi pra cima da meia. A tinta voou para todos os lados. Flávia está coberta de tinta. Ela tenta se limpar. Sim. Corinthos pede a ela que largue o espelho e preste atenção. Ela continua se olhando. Corinthos decide interromper a lição de redação e conta às crianças a história de alguém que adorava olhar para seu próprio reflexo. Certa vez, uma linda garota Bem, o chamada... título. Se você não lê o título, não sabe de que estamos falando. Eco e Narciso. Certa vez, uma linda garota chamada Eco ofendeu a deusa Juno. Juno puniu Eco, fazendo-a repetir o que as outras pessoas diziam. A moça não pôde mais dizer as palavras escolhidas por ela própria. Eco se apaixonou por Narciso. Ele era muito bonito, mas vaidoso e cruel. Eco o seguia em todos os lugares, repetindo suas palavras, mas ele nem olhava para ela. Por causa da tristeza, ela foi sumindo até restar apenas sua voz. Narciso deixou muitas outras almas apaixonadas e felizes, e por isso os deuses decidiram puni-lo também. Um dia, Narciso viu seu próprio reflexo na água e imediatamente se apaixonou. Ele percebeu que jamais amaria alguém tão interessante. Intensamente. E lá ficou, olhando para a água, até morrer de fome. No lugar onde ele se foi, os deuses fizeram crescer uma linda flor, o narciso. Você pode encontrar essa flor junto a algum lago ou uma fonte, inclinando-se para sempre em direção ao seu próprio reflexo na água. Você conhecia essa história? Não conhecia. Ou melhor, este mito, né? Porque faz parte da mitologia. Raízes latinas. Você consegue se lembrar de palavras em português que
que se originem de iratos. Irado, Sì. raiva, bravo, No, curioso. aqui pede especificamente che si origini di ratus, Bravo. significa che começa da mesma maneira. Irat, uma coisa assim. Irado? Irado, sì. Tá. Bravo non deriva da iratus, né? Tem outra origem. É porque eu tinha pensado em outra coisa. Ira vem de iratus, que é a raiva, né? Ok. Use seu dicionário se precisar de ajuda. Até agora, você aprendeu 6 finais diferentes para os verbos latinos. Os finais mudam para mostrar quem está realizando a ação, como no português. E assim que nós os conjugamos. Labora, trabalho. Laboras, você trabalha. Laboras, você trabalha. Laborat. No, perché muda la tonica? È sempre la mesma. Laboro, laboras, laborat. Laborat, ele trabalha. Laboramos, trabalhamos. Laborates, vocês trabalham. Laborante. Laborant, eles trabalham. Laborant. Então, você pode ver que a primeira pessoa termina em O, eu. A terceira singular termina com te, ele ou ela. A terceira plural termina com nt, eles ou elas. Isso é constante praticamente em todos os verbos latinos, né? Palavras para lembrar. Dormio, durmo. Lacrimo, choro. Estou dormindo. Por que você pula palavras? Não tinha isso. Dormiu, durmo, estou dormindo. Lacrimo. Lacrimo. Lágrima, choro, estou chorando. Laboro, trabalho, estou trabalhando. Escrevo, estou escrevendo. Leio, estou lendo. Sedo, estou sentado. Rio, estou rindo. Por quê? Exato. Então, cur é o porquê de pergunta, né? Sempre se acompanha com o ponto interrogativo. Né? Tudo claro até agora? Dúvidas, perguntas? Não, sem nenhuma dúvida. Bom, no livro do professor, no capítulo 4, tem as palavras mais importantes usadas nos 4 capítulos anteriores. Né? No meu aqui não tem. Não tem? Mas eu acho que mandou. Acaba no palavras para lembrar e depois já vai para Não. Estou falando do livro do professor, não deste livro. Né? Então dá uma olhada, porque são palavras frequentes e encontrando-las juntas ajuda a memorizar melhor as palavras. Né? E a cada 4 capítulos no livro do professor você encontra as palavras mais usadas. Tá bom. Começamos o capítulo 5. Tá. Tá pronto? Não. Tá cansado? Não. Não. Oh, bom. Tá. Romanos e bretões. Os bretões são os melhores. Rufus, Flávia e Cândidus estão batendo uma bola. Eles sentam para descansar e começam a conversar. Rufus et Flávia et Cândidus ludunt. Rufus et Flávia et Cândidus sedent. Flávia pergunta a Cândidus
como era a vida antes dele se tornar escravo, antes de os romanos conquistarem a Bretanha. Os povos britânicos viviam em grupos chamados tribos. Microfone. Fechou sozinho. Os povos britânicos viviam em grupos chamados tribos. Cândidos pertencia à tribo chamada Brigantes. No, brigantes. Brigantes. Cândidos imagina Imagina. como seu povo costumava viver. No. Celeriter No. ectum No. Celeriter celeriter equitamus. celeriti equatimus. Pera lá. Celeriter Celeriter equitamus. Celeriter equitamus. Ferociter. No. Ferociter. No. Cecilia ferociter. Ferociter. Pera lá. Ferociter. 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 Pugnamos. No. Pugnamos. Punhamos. O GN è pronunciato come NH. Gne. Pugnamos. Tá bom. Punhamos. Diligente. Colimos. Colimus. Esatto. Rufus e Flávia e Cândidos jogam futebol. No. Ainda na época non existia. Estão jogando a Copinha do Mundo das Antiguidades. Ludunt significa brincam, jogam. Rufus, Flávia e Cândidos brincam. No, sedent. Deixa eu ver aqui. Vixe, não tem aqui. Jogam? No, já encontramos este verbo. Lutam. Esattamente na pagina 25. Vou procurar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Quadrinho 2. Flavia et Julius sedent. Não se sentam. Eu Ah, ainda estava lendo um. Estava lendo um ainda. Rufus, Flávio e Cândidos sedent. significa Sentam. sentam. Flávia pergunta a Cândidos como era a vida antes de ele se tornar escravo, antes de os romanos conquistarem a Bretanha. Os povos britânicos viviam em grupos chamados tribos. Cândidos pertencia à tribo chamada Brigantes. Brigantes. Eu acho que eles brigavam muito. Esattamente isso. De onde vem o verbo brigar em língua portuguesa? Vem daqui. Cândidos imagina como seu povo costumava viver. No. Rapidamente. Eu ia falar uma égua, mas... Olha o verbo che você leu na pagina 30. Lavoro. 30, deixa eu ver.
Entendeu? Se você olha o verbo laboro lá que está conjugado, equitamos termina como laboramos. O que significa laboramos? Acelere cavalo. Espera lá. Repito a pergunta. Pagina 30, verbo laboro. Laboro. Laboramos significa o quê? Trabalhamos. Equitamos termina da mesma maneira. Então, é alguma coisa comum. Se você olha palavras para ajudar, tem equito. Rapidamente, cavalgamos. Ah, tá. Então, olhando o verbo laboro, conjuga o verbo equito. Equito, Equito, equitas, 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 equitat, 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 equitat. equitamos, equitos, Não, equitamos. equitamos. Depois, Equites, não, equitatis, equitatis, equitantes, equitant. equitanto. Ok? Cadê? Achei. Bravamente. Lutamos bravamente. Cuidadosamente cultivamos. Você deve traduzir em língua portuguesa correta, né? Cultivamos cuidadosamente. No passado, né? Cultivávamos. Sim, só que deve usar o verbo primeiro e depois o adverbio. Cultivamos cuidadosamente. Então, cuidadosamente cultivávamos. Não. Cultivamos, Cultivamos mesmo? cultivamos é a primeira palavra que você deve usar para traduzir em língua portuguesa correta. Cultivamos Cuidadosamente, sim. Cavalgamos rapidamente. Lutamos ferocemente, bravamente. O adverbio depois. Agora, descubra a gramática. Tá. No capítulo 2, aprendemos que podemos tornar os substantivos mais interessantes, acrescentando a eles palavras que os descrevem. Os adjetivos nesse capítulo. Os adjetivos, ponto. Os adjetivos. Neste capítulo, vamos ver como tornar verbos, palavras de ação, mais interessantes, utilizando palavras que nos contam como a ação é realizada. Nós chamamos essas palavras de advérbios, porque eles se ligam ao verbo. Que também tem um advérbio terminado em mente, advérbio subordinado adjetivo, entre outros. Cândidos disse: nós cavalgamos rapidamente. Rapidamente é um advérbio. Ok, é claro que é um advérbio. Agora, explico melhor para todos. O adjetivo descreve o sustantivo, né? Não é exatamente correto dizer, mas para entender melhor, o advérbio, ou como o adjetivo descreve o sustantivo, o advérbio descreve como é feita a ação do verbo. Qual é a diferença entre adjetivo e advérbio?
che l'aggettivo deve concordare in genere e numero con un sostantivo. Ao invés, o avverbio è una parola fixa. Non tem masculino, non tem femminino, non tem singular e non tem plurale. Né? Então, o advérbio indica como a ação é feita. Pode continuar, se está claro? Utilize um advérbio para responder as perguntas abaixo. Primeiro em português, depois em latim. Como Cândido descreve a forma que os bretões lutaram bravamente. Ou seja, latim? Qual é a palavra latina di bravamente? Ferociter. No. Ferociter. 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 No, tranquilo, aos poucos você aprende, né? Lutamos não. Pugnamos ferociter. Punhamos. Ferociter. Sim. Ponto B. Notícias de Roma. No. Onde você está? Oi. Ponto B. Como ele descreve? Samuel se perdeu. Achou? Cuidadosamente. Pera lá. Leia primeiro a pergunta, depois dá a resposta. Tá. Veja os advérbios em latim. Não. Quais as três? Não. As três letras? Não, você não terminou lá o ponto 1, você leu o ponto A, falta o ponto B. Como ele descreve a forma como cultivam a terra? Como cultivam a terra? Cuidadosamente. Latim? Diligente. Diligente, esatto. Agora o minimus. Aonde você está? Sim, exato, mínimos. Quem tem boa memória? Microfone. Não sei quem está dando o microfone. No capítulo 4, Corintos não estava satisfeito com a forma com que Lúlius havia copiado um texto latino. Corintos usou um advérbio para descrever a forma como Lúlius trabalhou. Você consegue se lembrar do advérbio em latim? Se lembra do advérbio? Eu só lembro da abreviação, era SAG. SEG, SEG. Sim, que são as letras iniciais da palavra segniter. Né? Faltou capricho. Ou seja, é mal feito. Poucas palavras, né? Fez ali na preguiça, no sangue nos olhos. Exato. Número 2. Veja os advérbios em português. Quais as letras finais que você vê se repetirem muitas vezes? Agora, você olha os advérbios em palavras para ajudar em língua portuguesa. Como terminam todos estes advérbios? No português, né? Português. Mente. Acaba Mente. Exatamente. Mente, né? Rapidamente, bravamente, cuidadosamente. Eu lembro que quando eu queria lembrar de um advérbio desse, a gente pensava rápido na mente, rapidamente. Bravissimo. Agora, na língua latina, quais são as letras que se repetem, as letras finais iguais? É o ter. Ter. Perfeito. Então, os advérbios que em latim terminam com ter, em grande maioria terminam na língua portuguesa em mente.
Ok. Foi a 3, né? Então. Nós já fizemos a 3 também. Tá, então notícias de Roma. Ah, dai, eu sabia que você queria correr até lá. Vai. Notícias de Roma. Os bretões. Cândido sente orgulho pela forma com que sua tribo cavalgava, lutava e cultivava a terra. Quando os romanos chegaram à Bretanha, ficaram surpresos com a velocidade e habilidade com que os povos bretões dirigiam suas bigas. Júlio César, o primeiro comandante romano a chegar à Bretanha em 55 a.C., descreveu os guerreiros bretões assim: eles começam dirigindo por todo o campo, arremessando lanças. Os cavalos e o barulho das rodas aterrorizam os soldados inimigos. Eles treinam e praticam todos os dias, e com isso tornam-se tão hábeis que conseguem controlar os cavalos a galope e pará-los em um instante, mesmo em encostas íngremes. Eles correm sobre a viga, ficam de pé sobre o jugo e voltam para a biga. Tudo na rapidez de um relâmpago. O que os romanos pensam dos bretões e seu país? Apesar de algumas tribos britânicas terem lutado bravamente contra o exército romano, os romanos acabaram vencendo e assumindo o controle da Inglaterra. Isso aconteceu porque os soldados romanos eram profissionais e bem organizados. Quero somente lembrar que a Bretanha, chamava-se, é a Inglaterra a atual Inglaterra, exatamente. Por isso que eram chamados bretões. Pode continuar? Sim. Uma das tabuinhas encontradas em Vindolanda mostra que alguns romanos se achavam melhores que os bretões. Os bretões não usam armaduras para se proteger. Há muita cavalaria. A cavalaria não usa espadas. E os tolos dos bretõezinhos não cavalgam para arremessar lanças. Eles não gostavam muito de nós. Chamavam-nos de Britunculi. Britunculi, que significa todos bretõezinhos. Da mesma forma, alguns romanos claramente não se impressionavam com aquilo que ouviam dizer sobre a Bretanha. O escritor Cícero, por exemplo, diz: não resta muito para a pilhagem além de escravos, dentre os quais não se pode esperar nenhum com grandes habilidades em leitura ou música. Em literatura ou música. Entretanto, outro escritor, Estrabão, achou que havia algo que os romanos poderiam trazer da Bretanha. Grãos, gado, ouro, prata e ferro são encontrados na ilha. São exportados juntamente com peles de animais, escravos e cães de caça. Ou seja, eles desprezavam muito os bretões. E só interessava roubar deles o ouro, prata, ferro e tudo o que podiam, né? E usá-los como escravos. Raízes latinas. As palavras sublinhadas originam-se de palavras latinas da história em quadrinhos. Os bretões são os melhores. Encontre a palavra latina correspondente a cada um para ajudar você a entender o significado. Seu professor ficaria contente ou chateado com um aluno diligente. De qual palavra vem diligente que encontramos? Olha, palavras para ajudar.
cuidadosamente. Quero saber a palavra latina. Ah, Eh sì, è origine latina. diligente. Esatto, la palavra diligente, lingua portuguesa, deriva da palavra latina diligenter. Uhum. Então, um aluno diligente é um aluno. Diligente. Sì, diligente è un alunno. Que é diligente. Sì, diligente è diligente, ma cosa significa diligente? Muito confuso. Se in latino diligenter significa cuidadosamente, un alunno diligente è un alunno. Cuidadoso. Esattamente, cuidadoso. Qual palavra em português vem de ferocite? No. Ferociter. É, ferocite. Qual palavra? Feroz? Esatto. E qual è la palavra latina? Ferocite. Ferociter. Esatto, bravamente. Então, um Cão poderia ser descrito pelo adjetivo pugnas. pugnace. Pugnas. O que isso significa? Di qual palavra vem essa aqui? Deixa eu procurar. Aqui não tá. Deixa eu subir mais. Está sempre nas palavras para ajudar. Gente, não tô achando. Achou palavras para ajudar? Tem a página 32. Achei. Do Qual é a palavra latina? pugnos, só que Pugno, luto. Então, um cão pugnace é um cão? lutador. Esatto, che luta, un lutador. O que é uma palavra célebre? No, o che è una pessoa. Ah, uma pessoa célebre. É uma pessoa feliz, né? No, Não? no. Di qual palavra vem? Palavras para ajudar. Ah, rápida. Então, qual é a palavra latina? No. Celeri. Celeriter, Celerite. che significa rapidamente. Então, a pessoa celere è una pessoa Rápida. rapida. Qual a palavra latina na história em quadrinhos tem parte dessa palavra? Que significa alguma coisa relacionada. Já respondemos. Os romanos são os melhores. Flávio está tentando provar a Cândidos que a vida é melhor agora que os romanos governam a Bretanha. Deseare. No. A E si pronuncia E. Esqueceu, menino? Tessare. No. Tessare. No. Tessere. 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 Punciare. No, a E si pronuncia sempre E. Tessere pulcre sum. Tessere. Pulcre. Sum. Perché o H non è pronunciato, è lettera muta. Ita vereo. Vero. Ita vero. Et via. Vie. A E si pronuncia E. Via. Vie. Via. Romane.
Romani. Directe sum. Ita vero. Et ville romane commode sunt. Ita vero. Et nunc nobiscum habitas. Ita vero. Traduza. Mosaicos. Beh, la lingua portuguesa tem artigos, né? É a língua latina que não tem. Então precisa usá-los. Temos. Não, temos. Cadê temos? Esqueci o que significa pulchere. Pulcre. Pulcre. Pulcher é bonito. Então vamos traduz. Bonito mosaicos. Mosaicos bonitos. Os mosaicos são bonitos. Mosaicos são bonitos. Os mosaicos, artigo, se lembra? Os mosaicos são bonitos. E tá vendo? Sim. E a via romana, as vias romanas são diretas. São retas. Retas. Sim. Sim. E as vilas romanas são confortáveis. Sim. E nunca. Não, nunca, não é nunca. É um falso amigo. E agora. Bravo. Nobisco. E agora você mora com a gente? Conosco. Tá. E agora você mora conosco. Sim. Bom, Samuel, parabéns. Menino, você conseguiu sozinho sustentar a aula inteira. Parabéns. Né? Agora paramos aqui. Se tem dúvidas ou perguntas, escreva, que assim a próxima vez vamos ver isso. Né? Tá. E lembro que no livro do professor tem sempre a tradução de tudo, cada capítulo, e depois na segunda parte do livro tem por cada capítulo exercícios ou desenhos para fazer. Tá bom? Ok, muito obrigado, querido, e até a semana que vem. Boa semana. Tchau, Samuel. Até semana que vem. Tchau, tchau.